Olá, obrigada por assistir ao canal dos Irmãos de Francisco. Eu sou Elaine e gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que surgiram a partir do estudo sobre esse período que vivemos atualmente da transição planetária. Vamos lá? Muito bem. Eu gostaria de começar por uma pergunta que eu gostaria que todos vocês parassem um pouquinho para pensar. Por que Deus nos fez simples e ignorantes? Por que será? Será que é porque nós precisamos evoluir? Porque seremos nós os responsáveis pela nossa própria evolução? Ou seja, o livre-arbítrio é uma lei divina? Porque não teria graça se já nascêssemos perfeitos? Porque temos que evoluir por mérito próprio? Exatamente, todas essas respostas, elas são verdadeiras, mas elas não respondem exatamente por que Deus nos fez simples e ignorantes. Para dizer a verdade, eu acho que a melhor resposta é essa: Deus nos criou assim porque Ele quis. Nós não temos condições de entender os desígnios divinos, não é verdade? É mais ou menos como um pai tentar explicar todas as suas ações, tudo aquilo que ele faz para uma criancinha de 1 ano e meio, 2 anos. É impossível. Nós não temos condições de entender por que Deus fez o mundo desse jeito. Por que ele não criou todo mundo perfeito logo de uma vez? Né? Por que ele não fez o ser humano com a cabeça quadrada, ao invés de fazer o corpo do jeito que é? Nós não sabemos. Tudo aquilo que nós estudamos é para entender a natureza do jeito que ela é. Na verdade, o homem, ele não descobre nada, ele não cria nada, ele vai entender as coisas que já estão aí desde o princípio. Não é verdade? Quando a gente pensa assim, o homem descobriu a eletricidade já existia desde o homem das cavernas. Então, será que nós criamos alguma coisa ou Deus é que faz tudo? Se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, quem de fato cria tudo que vemos? Então, será que nós realmente criamos alguma coisa? Nós, ao lermos o livro Evolução em Dois Mundos, de Emmanuel, entendemos que, na verdade, somos co-criadores. Existem os co-criadores em plano maior e os co-criadores em plano menor. Então, quais são as consequências disso? Deus criou o universo e todas as suas criaturas. Gente, se Deus criou o universo e tudo que existe no universo, e se Deus é onipresente, onisciente, onipotente, isso significa que ele sabe de tudo, ele é onisciente, ele pode tudo, ele é onipotente e ele está vendo tudo, ele é onipresente. E como Kardec nos diz, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E também é esse mesmo Kardec, através dos espíritos, é claro, que fala que é para a gente não se preocupar muito com isso, porque nós não temos condições de entender a natureza de Deus nesse momento que nós estamos. Faltam-nos sentidos. Então, é como se os espíritos falassem, olha, segure as pontas aí, acreditem por enquanto que Deus é tudo isso e com o tempo vocês vão entender. Bom, Jesus e outros cristos planetários são colaboradores diretos de Deus. Através da matéria-prima de Deus é que Jesus e outros cristos planetários conseguem desenvolver os planetas, o universo, conseguem criar, só que eles não criam exatamente, quem cria é Deus. Tudo é permitido por Deus. Tudo aquilo que existe no universo
é porque Deus permitiu. Não existe absolutamente nada, vocês concordam comigo? Que não existe absolutamente nada que exista sem a permissão divina. E nós somos os criadores, também com a permissão de Deus, de coisas menores. Nós somos criadores em plano menor. Então, por exemplo, quando a gente pensa aí numa casa, numa roupa, será que nós realmente fizemos a casa? Nós realmente fizemos a roupa? A casa, ela é feita de tijolos que vieram do barro, que veio da natureza, que veio através da cocriação em plano maior de Jesus, que veio de Deus usando o fluido cósmico universal. Então, tudo que nós temos aqui, que nós achamos que nós criamos, é uma derivação desse fluido cósmico universal. É sempre algo que Deus permitiu, sempre algo que Deus nos deixou fazer para a nossa evolução, né? Então, a casa, a roupa, os alimentos, né? Então, olha que maravilha, o macarrão, por exemplo, né? O homem inventou o macarrão, ele inventou através de coisas que estavam na natureza. Ninguém, na verdade, faz alguma coisa à revelia de Deus. Então, tudo aquilo que existe no nosso planeta e tudo aquilo que existe no universo é obra de Deus. Até aqui tudo bem? Todo mundo concorda comigo? E agora, e as armas? Será que as armas e outros instrumentos de destruição também são obras de Deus? Nós criamos com a permissão de Deus. Então, por que Deus permite que nós criemos armas e outras formas de destruição? Claro que quando a gente se pergunta isso, será que Deus criou as armas? Deus criou outros instrumentos de morte e destruição? Nós espíritas imediatamente falamos assim, não, Deus nos deu o livre-arbítrio e nós é que criamos isso, mas Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente. Deus concordou com isso, certo? Deus respeita nosso livre-arbítrio e é algo bastante conhecido entre nós as frases: a cada um segundo as suas obras, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A fé raciocinada é aquela que consegue encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Muito bem. Então, a fé em Deus é saber que tudo, até mesmo as coisas aparentemente ruins, tem uma finalidade e são permitidas por Deus. Então, será que Deus permitiu que alguém fizesse uma arma para matar outra pessoa? Sim. E a nossa fé, ela tem que ser tão forte que nós entendamos isso, que Deus dá livre-arbítrio e que cada um vai responder por aquilo que fez e por aquilo que criou. Entretanto, como é que a gente se sente quando a gente vê uma reportagem como essa aqui? Bebê de 1 ano e meio morre após ser atingido por um tiro, enquanto cortava o cabelo em um salão de Mesquita, que é um distrito lá da região metropolitana do Rio. Difícil, não? Será que a nossa fé chega a tanto que a gente olha para uma notícia dessa e a gente não consegue se abalar, se chocar? Eu, sinceramente, vou dizer para vocês que isso me deixou extremamente triste, extremamente chocada. Talvez a minha fé não seja tão forte assim, não é? O que um espírito de luz olhando isso pensaria? O que Jesus, olhando para essa notícia, pensaria? Certamente os espíritos de luz se entristecem.
eles até choram. Quando Ismael foi contar para Jesus que havia chegado o primeiro navio negreiro no Brasil, ele deu a notícia para Jesus chorando. É claro que todos nós temos sentimentos, todos nós temos esse desejo de evolução, todos nós temos dentro de nós a lei da consciência, que é Deus onipresente dentro de nós, que nos faz olhar para algo assim e achar que isso realmente é uma coisa extremamente triste. Entretanto, nós precisamos lembrar que isso foi permitido por Deus. Porque se Deus não quisesse, isso não teria acontecido. Deus teria 1000 formas de livrar essa criança daquela bala. Desde um resfriadinho que ela tivesse naquele dia e a mãe falasse, deixa para amanhã para cortar o cabelo, até um movimento que ela pudesse fazer que a desviasse da bala, enfim. Se aquilo aconteceu, é porque tinha que acontecer, não é verdade? Aonde que eu quero chegar com isso? Por que que Deus permite um horror desse, né? Nós espíritas sabemos que provavelmente essa criança e sua família estariam sofrendo as consequências de atos de seu passado espiritual. Será que isso é verdade? É possível, né? Ou será que nós acreditamos que foi uma coincidência esse bebê estar naquele local, né? Deus deu uma cochilada, nossa, acordei e vi que aconteceu lá um crime naquele local, lá naquele país, lá naquele continente, naquele mundo. Nossa, olha só, cochilei. Será que é assim que funciona a lei divina? Certamente que não, né? Provavelmente, essa família, sim, estaria sofrendo as consequências e não há coincidência na lei divina. Nada é por acaso. Ninguém passa por uma experiência tão trágica, tão difícil, tão que abale as estruturas, sem que isso seja permitido por Deus. Tudo o que é seu encontrará uma maneira de chegar até você. Isso quem nos falou foi Chico Xavier, dizendo assim, olha, vocês não devem se desesperar, porque tudo aquilo que vocês passam é consequência da lei de ação e reação, e tudo o que você fizer, você vai ter que carregar com você em algum tempo. Então, tudo o que é seu vai encontrar uma maneira de chegar até você. E o assassino, ou os assassinos nesse caso? Se partirmos do princípio que estava na programação espiritual daquela família passar por isso, será que esse crime será amenizado? Será que o assassino pode chegar para Deus e falar assim, ó pai, é o seguinte, essa família precisava passar por isso, essa criança fez alguma coisa errada nas vidas passadas, então ela precisava falar, eu estou quebrando seu galho, viu, Deus? Então eu estou aqui, eu assassinei a criança, mas isso daí é porque precisava mesmo, né? Precisava ser desse jeito. Será que é assim que funciona? É óbvio que não. É óbvio que as leis divinas são tão perfeitas que Deus não precisa da nossa ajuda. Não precisa da nossa ajuda. Tudo aquilo que nós tivermos que passar e que tiver que acontecer, porque nós precisamos, isso virá até nós de uma forma ou de outra, sem que ninguém precise ajudar a Deus. O homem põe e Deus dispõe. Deus usa as criaturas para fazer as consequências da sua lei divina, para educar os homens, para fazer com que as pessoas passem por certas experiências. Como ele faz isso, é uma coisa muito difícil da gente, que é tão pequenininho, entender, né? Imagina que tem uma criança e uma família que naquela hora recebe um tiro e que eles precisavam passar por aquilo, mas que esse assassino não precisava ter feito aquilo se ele não quisesse, porque ele só fez aquilo
porque ele estava usando o seu livre-arbítrio. Então, é um quebra-cabeça que nós não temos muita condição de entender ainda, não é verdade? Porque Jesus disse que é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Então, também em outras passagens, Jesus, isso foi traduzido por escândalo, né? É inevitável que venha o escândalo, mas ai da pessoa por meio de quem vier esse escândalo. E escândalo, nesse caso, é isso que Lucas fala aqui, que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Então, a justiça divina, ela usa instrumentos que vão, de alguma forma, fazer com que se cumpram certos desígnios divinos para que as pessoas aprendam. Mas se existe a lei de justiça, como nos fala o Kardec no Livro dos Espíritos, nas leis morais, existe a lei de amor e caridade que é indissociável da lei de justiça. Nós, seres humanos, nós não conseguimos entender isso. Como pode a justiça vir junto com o amor? Porque para nós é assim, ai, coitadinho, deixa para lá, não vamos fazer isso com ele não, tadinho, né? Isso é o nosso amor. E a nossa justiça é assim, haha, você fez errado, agora você vai pagar. Deus não faz nem uma coisa e nem outra. A lei divina é perfeita, ela vem cheia de justiça, cheia de amor e cheia de caridade. E já nos dizia Mateus, né? Então, Mateus escreveu as palavras sábias de Jesus, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Misericórdia eu quero e não o sacrifício. O que será que significa isso? Misericórdia quero e não o sacrifício. O que você faria se o seu bebê fosse assassinado? Porque é muito fácil, né? A gente achar que, não, aquela criança morreu porque estava no destino dela morrer, né? No desígnio divino. Provavelmente ela fez alguma coisa em vidas passadas, ou foi uma provação para os pais. Vai ver que os pais mataram alguma criança em vidas passadas, e aí eles vieram nessa vida e viram como é terrível perder um filho. A nossa visão é muito limitada nessa coisa ainda do olho por olho, dente por dente. Mas isso é algo que, desde Jesus, não se aplica mais. O olho por olho, dente por dente, foi substituído pela misericórdia, eu quero, e não o sacrifício. Então, será que se a gente passasse por isso, né, por essa experiência tão triste, tão trágica, de perder um bebê dessa forma tão horrível, a gente se revoltaria? Será que a gente se deprimiria e passaria o resto da vida desejando morrer também? Ou será que a gente se engajaria em uma causa social? A pergunta é: será que nós aumentaríamos os nossos débitos por conta de uma atitude errônea, de revolta, de dor extrema, de horror, fazendo às vezes até a vingança, né? Olha, você matou meu filho, eu vou lá e te mato também. Isso você aumenta o débito que você tem. Isso já aconteceu por alguma coisa do passado espiritual dessas pessoas que a gente desconhece. E ainda a pessoa se revoltando ou se matando de tanta dor e tanta depressão, ela vai aumentar os débitos espirituais dela. Mas existem pessoas que usam o seu livre-arbítrio para sair dessas situações, como, por exemplo, essa família.
a família da Helena, que também faleceu, e a família criou uma ONG, que chama ONG Amada Helena, que oferece auxílio psicológico e acolhimento para pais que perderam seus filhos. Então, percebam assim que Deus usa as pessoas para ajudar outras pessoas. Aquela experiência terrível que talvez essa família de Helena tenha passado, certamente tendo lhe causado muito sofrimento e muita dor, foi um estímulo para que ela criasse uma instituição que acolhe outras famílias que estão precisando de ajuda também. E o assassino? E se você fosse o assassino? Nossa, o assassino, certamente, ele não planejou matar uma criança. Foi um acidente de trabalho, mas aquilo pode ter mexido tanto com ele que talvez tenha sido ponto de mudança. E existem esses pontos de mudança. Vejam esse caso aqui: ex-assassino, membro de gangue, é evangelizado na prisão e se converte e virou até um pastor de igreja evangélica. Olha que coisa linda isso. Então, assim, existe a oportunidade, até mesmo no crime, para que a pessoa encontre a redenção. Onde que eu quero chegar? Misericórdia quero, e não o sacrifício. Deus usa todas as coisas ruins que Ele mesmo permite para transformar isso em coisas boas. Deus usa o estrume para adubar a terra onde nascem flores. Deus educa os homens através dos próprios homens. Deus corrige os homens através dos próprios homens. Deus auxilia os homens através dos próprios homens. Então, veja, quando nós oramos pedindo muito a Deus que ajude uma família necessitada, os espíritos, por mais que eles vão lá e ajudem aquela família necessitada, ela precisa de arroz, de feijão, de trabalho. Isso quem faz não são os espíritos. Os espíritos, eles vão fazer o melhor que eles podem, porque certamente eles nos ajudam demais, mas eles vão intuir alguém encarnado para levar aquele mantimento que aquela família precisa, para oferecer um trabalho, para fazer alguma coisa, levar até o hospital, cuidar, dar banho, enfim. Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Não é Deus que vem de lá das alturas e põe comida na boca das pessoas. E isso é claro que ele faz de uma forma figurada. Então, veja, quando nós oramos, quando nós queremos ajudar alguém, certamente que Deus está permitindo essa ajuda, que está valorizando que seus filhos se confraternizem, se solidarizem uns com os outros. Isso faz parte do nosso crescimento, isso é altamente desejável, isso é altamente estimulado por espíritos de luz, mas quem vai catar a sacola e levar para aquela família é uma mão encarnada, certo? Então, quais são as consequências materiais, sociais das dores e aflições? Vejam que a sociedade, ela está mudando, devagar, mas está mudando. Hoje nós temos Estatuto da Criança e do Idoso, nós temos Seguridade Social, nós temos leis trabalhistas, nós temos que a escravidão é proibida e é proibido o tráfico de pessoas. Ah, mas tudo isso acontece. Sim, acontece, mas não é mais selado pelo Estado. Veja como era Roma antiga. Roma antiga, por exemplo, isso há 2000 anos atrás, em termos de história, não é nem tão longínquo assim. Então, existia escravidão, as pessoas que não tinham condições, elas trabalhavam um trabalho muito duro até morrer.
mesmo, e a hora que elas não podiam mais trabalhar, elas simplesmente eram descartadas. As crianças que não eram bem-vindas ao mundo, né, elas eram atiradas no monturo. Existia um local onde era lícito, onde era permitido que os pais abandonassem seus filhos, caso eles não quisessem mais aquela criança. Isso era normal. Isso nos choca atualmente, né? Veja, o que iria acontecer se nós não tivéssemos hoje ainda que seja de uma forma bastante cheia de problemas, se nós não tivéssemos um SUS? Onde essas pessoas que não têm dinheiro iriam se tratar, né? Então, vejam, assim, as leis, ainda que feitas de maneira equivocada por homens equivocados, ao longo do tempo, elas vão fazendo com que a humanidade progrida, porque Deus auxilia os homens através dos próprios homens. Onde que uma pessoa doente vai se tratar se não tiver o Estado, se não tiver alguém que possa lhe ajudar a esse tratamento numa UTI, por exemplo? Então, vejam que, à medida que nós avançamos em termos sociais, em termos de dores, em termos de aflições, nós vamos também melhorando o nosso patamar moral, espiritual e social. Aí a gente vai se falar assim, mas existe tanta injustiça, tanto uso político, tantos desvios, tanto erro. Sim, porque este é um mundo de provas e expiações ainda. Mas nós estamos evoluindo enquanto sociedade e estamos a caminho para o mundo de regeneração. Tem gente que acha que o mundo de regeneração vai ser assim. Bom, eu durmo um dia, no dia seguinte eu acordo, já é mundo de regeneração, já não tem mais nada errado. Deus já tirou tudo aqui, todos os políticos corruptos, todo mundo que rouba, que mata, que faz coisa errada. Não é assim, gente. Tudo é muito lento. Deus não quer que nós soframos, quer que nós aprendamos. E mesmo essas pessoas que causam tantos problemas sociais, tantos problemas de roubo, de crime, enfim, tudo isso que a gente vê, elas são filhas de Deus. E Deus quer também dar uma chance para que elas se convertam, para que elas aprendam, para que elas não aumentem a sua dívida espiritual. E outra coisa, nós todos temos o nosso passado muito endividado, nós fizemos um monte de coisa errada, e é justo que de um dia para o outro, de repente, a gente mereça um mundo perfeito? Não, nós é que temos que construir esse mundo perfeito. Se nós desmatamos, nós é que vamos ter que plantar. Se nós escravizamos, nós é que vamos ter que colaborar com essa sociedade agora que está cheio de problemas devido à escravidão. E por assim vai. Deus não vai, numa varinha de condão, resolver todos os nossos problemas. Não é assim que acontece. Deus, ele é pai, mas ele não nos infantiliza, ele não faz aquilo que nós podemos fazer. Deus só faz aquilo que ele sabe que não está ainda nos nossos ombros a força para fazer. Misericórdia quero e não o sacrifício. E a pandemia? Nós falamos aí de uma família que passou por um problema terrível e que talvez a partir desse problema terrível eles vão se transformar em outras pessoas. Ninguém passa por um problema terrível e sai igual ao que entrou. Pode sair com mais dívidas ainda, ou pode fazer, por exemplo, como a família da Helena, ou como esse ex-assassino, que conseguiram transformar o limão numa gostosa limonada.
As catástrofes, elas são programadas para acelerar o desenvolvimento da humanidade. Enquanto a família que perdeu seu bebê envolve um grupo pequeno de pessoas, a pandemia mexeu com bilhões de indivíduos. Quais os benefícios da pandemia para a humanidade? Mais de 5 milhões de pessoas voltaram para a espiritualidade. Vocês acham que essas pessoas, mais de 5 milhões de pessoas que já desencarnaram por Covid, elas estão voltando ao mundo espiritual igual ao que elas entraram? Vocês acham que a experiência de estar numa UTI, entubado, entre a vida e a morte, e a dor que isso significa da separação, o medo e tudo mais, não faz com que essas 5 milhões de pessoas cheguem do lado de lá diferentes? A humanidade teve chance de ser solidária, de treinar a sua resistência moral. Quantas pessoas que precisaram de ajuda e tiveram essa ajuda através de ONGs, através de movimentos de pessoas que se juntaram para amenizar a fome e o sofrimento de outras tantas. A ciência avançou tanto na medicina quanto nas comunicações. Ah, será que isso foi uma coisa boa na pandemia? Sim, porque nós temos que avançar em vários sentidos. A evolução, ela não é feita só de evolução moral, nós precisamos ter a evolução intelectual também. E nesse momento, onde tantas mentes se voltaram para o estudo de como essa pandemia ainda, né? Eu ia falar era, mas ela ainda é. Isso tudo fez com que a ciência avançasse. Mas existe tanta injustiça, tanto uso político, tantos desvios, tanto erro, tanta fake news. Sim, este é um mundo de provas e expiações, mas estamos evoluindo, enquanto sociedade, estamos caminhando para a regeneração. Uma vez eu estava ouvindo um podcast sobre a pandemia, sobre fake news, sobre, enfim, tudo isso que a gente vê desse uso político que infelizmente existe, e eu fui ficando revoltada, fui pensando assim, meu Deus, mas por que as pessoas não fazem todas aquilo que tem que fazer? Né? Se todo mundo se unisse, se todo mundo fizesse a mesma coisa, caminhasse na mesma direção, essa pandemia ia acabar logo, a gente logo ia sair disso. E daí, a minha mentora, que de vez em quando me dá uns belos puxões de orelha, falou assim, Elaine, você acha que se a humanidade toda falasse a mesma língua, todo mundo fizesse as mesmas coisas corretas para que a pandemia acabasse logo, para que as pessoas sofressem menos, você acha que precisaria da pandemia? Não. A pandemia só veio porque nós somos um mundo de provas e expiações e precisávamos passar por essa expiação coletiva para que a gente pudesse evoluir, para que através do nosso comportamento durante a pandemia, nós pudéssemos, então, evoluir. Então, na verdade, tudo isso, essa injustiça, esse uso político, um falando uma coisa, outro falando outra, o que é senão a separação do joio e do trigo que todos nós precisamos fazer? Todos nós temos a nossa inteligência, temos o nosso bom senso, temos o nosso livre-arbítrio e podemos fazer essa separação do joio e do trigo e sempre optarmos pelo melhor caminho. O que a ciência nos trouxe? Então, eu falei que a pandemia fez um avanço na ciência, e isso é muito bom, porque Deus, ele não permitiu a pandemia, mas ele permitiu também o tratamento. Então, tratamentos mais eficientes, vacinas, melhor entendimento de como prevenir o futuro das pandemias. Será que isso é permitido por Deus? Ué, nós não falamos que
apesar de tanta injustiça, tanto uso político, tanto desvio, este é um mundo de provas e expiações, mas nós estamos caminhando para a regeneração, e que misericórdia eu quero e não o sacrifício. Gente, se Deus quer a misericórdia e não o sacrifício, vocês acham que Deus está dando risada porque tem tanta gente morrendo de Covid? É claro que não. É claro que Deus quer a misericórdia e não o sacrifício. Que Deus quer que a gente aprenda e não que a gente sofra. E como que nós vamos aprender? Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Nós vamos aprender através dos nossos próprios irmãos. Graças a Deus, existem pessoas que estão nos laboratórios desenvolvendo vacinas, que estão nos hospitais cuidando de pessoas, que estão nas indústrias fazendo com que haja maior produtividade para que as famílias não fiquem desamparadas. Então, cada um no seu quadrado, né, na sua atividade, pode fazer o melhor de si para que todos nós soframos o mínimo possível nessa pandemia. Eu gostaria de falar aqui, de abrir um parênteses, de uma coisa assim, bastante interessante que aconteceu e que é mais uma prova de como Deus nos ama. Veja bem, nós estamos numa pandemia do SARS-CoV-2. Por que ele se chama SARS-CoV-2? Porque teve o SARS-CoV-1, que é uma espécie de irmão do SARS-CoV-2. O SARS-CoV-1, ele causou uma epidemia localizada no Oriente Médio, a tal da MERS. Isso já faz algum tempo atrás, e como era uma coisa localizada, talvez vocês nem lembrem disso. Entretanto, a partir da MERS e do SARS-CoV-1, os cientistas eles começaram a estudar e tentar fazer vacinas para o SARS-CoV-1, porque essa epidemia lá do Oriente Médio foi muito catastrófica também, apesar de ser localizada, mas muita gente sofreu com ela. Então, vejam como Deus nos ama tanto. Ele permitiu uma epidemia, mas não foi uma epidemia de algo totalmente novo na humanidade, que a gente precisasse começar do zero. Nós nunca tivemos vacinas num tempo tão recorde quanto agora. Por quê? Porque já existiam as plataformas, os estudos da vacina para o SARS-CoV-1. Como eles são irmãos, foi muito fácil dar um pulinho e conseguir, através de muito estudo, de muita união entre os países, entre as universidades, fazer com que houvesse a produção de uma vacina para o SARS-CoV-2, ou seja, para a Covid-19. Porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Deus ajuda todo mundo aqui através da ciência, da tecnologia, da comunicação, porque Deus não quer o sacrifício, e sim a misericórdia. E será que é falta de fé a gente buscar a melhora física, buscar o melhor para nós, para a nossa vida aqui nesse mundo? As encarnações são grandes oportunidades de evolução. Nós todos sabemos, como espíritas, que as encarnações elas são muito bem trabalhadas pelo mundo espiritual. Então, quanto mais tempo a gente aproveitar aqui a nossa vida, melhor. Né? Antigamente, na Idade Média, com 30 anos, o homem já era velho e morria. Hoje em dia, a expectativa de vida, graças à ciência, graças às vacinas, graças à nutrição, graças à atividade física, enfim, uma série de conquistas que a ciência foi fazendo. Hoje em dia, o ser humano consegue chegar até 100 anos. Então, veja, isso é ótimo, porque nós temos mais oportunidade de viver nesse mundo encarnados para nós evoluirmos, certo?
Lembrar que Deus não quer que a gente sofra, e sim que a gente aprenda. E esse aprendizado é em todos os sentidos. É moral, é científico e é espiritual. Muitas vezes eu fico assim, pensando, e isso é uma coisa que eu passo muito para os nossos jovens lá nos Irmãos de Francisco. Todas as ciências, elas são de Deus. Então, se você se esforça em aprender física, química, biologia, literatura, sociologia, música, todas as ciências que existem, isso é de Deus. Não existe essa separação. Ah, isso é religião, isso aqui é ciência, a ciência não pode dar mão com a religião, isso é política, isso é... Não, tudo é de Deus. Deus não criou tudo? Se Deus criou tudo, então tudo é divino. A vacina é divina, os remédios são divinos, tudo aquilo que a gente puder fazer para melhorar a nossa experiência de espíritos encarnados, isso tudo é divino. E eu vou encerrar aqui falando para vocês uma parte da Bíblia, de Mateus, e citada em Lucas também. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o filho de Deus, joga-se daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. E Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Então, meus amigos, nós temos por obrigação zelar por tudo aquilo que Deus nos deu. Nós não podemos colocar à prova o nosso Deus, dizendo assim: se Deus não quer que eu pegue Covid, se Deus não quer que eu morra, isso não vai acontecer. Deus sempre vai deixar o nosso livre-arbítrio falar mais alto. Entretanto, Deus colocou todo esse arsenal, todo esse mundo de coisas para que nós aprendamos. Vamos relembrar novamente que Deus não quer o nosso sofrimento. Misericórdia quero e não o sacrifício. Até mais.